Ok? 1 Samuel 19. Então, o que nós temos visto até aqui? A ascensão de Davi e o declínio de Saul. Desde o capítulo 16, que Saul já recebeu lá as palavras de Samuel que ele iria perder o trono, a dinastia não é mais dele, ele já não é um rei legítimo, o Senhor o reprovou. Lembra que Deus fala com Samuel assim: por que você está tanto tempo assim sofrendo por Saul? Eu já rejeitei. Quando ele vai chamar Davi, Deus fala para Samuel: para, chega, eu já rejeitei Saul. Então Davi começa a ascender ao trono, a subir ao trono como ungido. Lá no capítulo 16, Samuel é enviado a Jessé. Não é pela aparência, não é pela altura, está lá o mais novo. Davi se achega a Saul por meio de uma habilidade que ele tem, que é tocar harpa. Por meio dessa habilidade, Davi se achega a Saul, e Saul ama, é dito ali no capítulo 16. Depois vem Golias, o desafio do gigante. Ninguém de Israel tem coragem de enfrentar, e Davi ouve aquilo e fala: como é que vocês vão deixar alguém incircunciso, Lembra que eu falei, até o xingamento de Davi é com base na aliança. Esse era crente, esse incircunciso, isso aí não está na aliança, vocês vão deixar de fazer isso. E Davi vai em nome do Senhor. Lembra que a batalha ali é muito mais de palavras do que de guerra mesmo. A batalha de guerra é 2 versículos, acabou. Mas as palavras, a batalha de palavras é muito mais tempo que o autor gasta ali. E então Davi vence, e capítulo 18, Davi é amado de forma muito especial por Jonatas, que tem uma aliança com ele. Jonatas dá os seus trajes de guerreiro para Davi, mostrando que Davi é o próximo, mostrando que Jonatas, sendo filho do rei, se despe, tira aquilo que lhe é de direito, passa para Davi, e ele ama Davi. Trabalhamos isso, a questão dessas interpretações que querem colocar no texto que o texto não diz. É um amor de amigo mesmo, é uma aliança de amigos. Jonatas vê alguém como ele ali, alguém que confia no Senhor, e isso é o capítulo 18. E Davi tem êxitos. Lembra que Davi tem êxito. Onde quer que ele vai, ele tem êxito, porque o Senhor é com ele. Deixa claro, o Senhor é com Davi. E aí, na semana passada, nós vimos, no versículo 6 em diante do capítulo 18, que Saul emprega diferentes meios para tentar matar Davi. Porque primeiro as mulheres recebem o exército cantando, e elas dão crédito muito mais a Davi do que a Saul. Isso irrita Saul, e Saul lembra que ele foi tirado do espírito do Senhor. A capacitação para reinar é tirada dele, e Davi recebe o espírito. Agora o espírito maligno da parte do Senhor passa a habitar em Saul, vez ou outra, que ele fica nervoso, ele está ficando amalucado, ele não tem mais controles, porque é juízo de Deus sobre ele, é o Senhor que está mandando isso, para que ele tenha juízo por tudo que ele fez. E na semana passada vimos que ele tenta 3 formas de matar Davi. Primeiro, com a sua lança, ele tenta encravar Davi na parede, e Davi agilmente desvia. Depois ele usa as suas 2 filhas, Merabi, a mais velha, e Mical, a mais nova. Qual é a proposta de Saul? Davi, vai lutar, é sempre assim, vamos ver se os filisteus matam. Então Saul coloca Davi o tempo todo para ir lutar, para ver se de repente alguém mata ele. Mas ele faz isso de forma proposital, oferecendo as filhas. E agora o capítulo 19 são mais tentativas de Saul matar Davi. Já vê que nenhuma delas vai funcionar. Um ponto importante que nós levantamos semana passada: os filhos de Saul amam Davi, os servos de Saul amam Davi. Davi é amado, e a gente vai ver nesse capítulo que os filhos não só amam, mas agora protegem Davi do pai. Só Saul odeia Davi, ele tem ciúmes, inveja, porque Deus está enviando um juízo para ele. Um texto interessante que nós vamos ler durante esse estudo de hoje é o Salmo 2, que calha muito bem com esse texto de hoje. Já já nós vamos ver o Salmo 2. Lembra aquele salmo que fala: o Senhor ri daqueles que zombam do seu ungido.
O Senhor ri. Se levantam contra o ungido e o Senhor ri. Você vai ver que tem até um traço cômico hoje aqui. A Bíblia não esconde essas coisas. Tá? Saul estava enlouquecido pelo desejo de matar Davi. E o ódio dele era, no fim das contas, direcionado ao Senhor. Porque ele sabe tudo, ele sabe que é o Senhor que dá êxito. Saul reconhece isso já. O autor diz que Saul reconhecia que o Senhor era com ele. Mas Saul não tem condição de se arrepender. Nem vendo isso, ele não se arrepende. Ele sabe que Yahvé, o Deus da aliança, é com Davi. Mas isso não leva ao arrependimento. Mas sim cada vez mais ciúme, inveja. Também porque o Senhor enviou o espírito maligno para atormentar Saul. Saul vai aprender hoje que Deus vai proteger o seu ungido, não é? Então o contexto é esse: a ascensão de Davi ao trono, já foi ungido para o cargo, tá? Não publicamente ainda, mas já foi ungido, e o declínio de Saul, que já não é mais legítimo, mas ainda continua no trono. Então, semana passada terminamos nisso. Davi se casa com Mical, ele consegue lá, lembra o prêmio de Saul? Ele traz 100 prepúcios de filisteu, ele traz 200. Então ele tem êxito o tempo todo. Davi consegue, Davi vence, Davi tem sucesso. Saul não consegue matar Davi nem por mão de filisteu. Agora Saul começa a ir mais baixo na sua jornada para matar Davi. Vamos lá então ao nosso texto. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois, pela manhã, fica no lugar oculto, esconde. Bom, o que a gente pode ver esses 2 versículos primeiros aqui? Primeiro, frustrado então com os seus planos anteriores de matar Davi, certo? Saul se frustrou, não deu certo. Saul agora não esconde mais a sua vontade. Tudo bem, na primeira vez ele lançou as lanças dele, ele está meio transtornado, os servos sabem disso, tanto que foram os servos que ofereceram alguém que tocasse harpa. Então assim, não está num bom dia hoje, mas agora aqui, Saul expõe isso, ele já não esconde. Antes, a ideia dele colocar Davi na frente de batalha, só ele sabia o que ele queria. Davi foi colocado como um líder do exército, mas no fundo Saul queria matar. Ninguém sabia, só o escritor que nos diz isso, que passa no coração de Saul, dizendo que ele vai lá para que ele morra. Mas os servos até então não sabiam. Aqui não tem mais nada oculto. Você imagina Saul chamando Jonatas e o seu servo falando: quero matar Davi. Acabou, gente, já está explícito agora. Não é mais algo do coração dele. Tá? Os planos velados, escondidos para matar Davi, agora são públicos. Saul não tem mais disfarce e assume diante de Jonatas, seu filho, dos seus servos, que o projeto dele é matar Davi. A mente e o coração dele já estavam tomados de ira, de inveja, de ódio, e agora ele fala isso abertamente. Ele passa do estado de conspirar nos bastidores no coração e agora expõe isso aos seus. Então, talvez aqui a ideia fosse ter ajuda do filho e dos servos. Quem sabe Jonatas falasse: é isso aí, esse menino vai tomar o meu lugar, não vai não. E o servo, o rei está mandando, né? Vamos matar Davi. Talvez ele quisesse, inclusive, a ajuda. Mas lembra, quem ama Davi? Os servos e Jonatas. Ele está falando para a gente que ama Davi. Que Davi conquistou o afeto desses todos que Saul está falando agora. Você vê como eles recebem isso? Quero matar Davi, imagina? Ih, rapaz, a gente gosta daquele cara lá. Eu vou matar. O rei falando isso. Ele sabia que os servos gostavam de Davi. Ele não conseguiria matar Davi, talvez sozinho, então ele queria ajuda, né? Então, quem sabe uma pressão nos servos, façam o que eu estou mandando. Enfim, todos eles amavam Davi, e Saul tenta agora com os servos. Veja o contraste de Jonatas e seu pai, não é? O pai quer matar o tempo todo. E aí Jonatas, olha o que o texto, o versículo 1 diz, a parte 2 ali. Filho de Saul, veja que o autor fala, seu filho, está falando, é o pai e o filho. Eles não têm a mesma
sintonia para a coisa, é um pai e um filho. O autor quer mostrar, é o filho do rei que está fazendo isso. E o filho do rei é muito afeiçoado, né? Esse termo afeiçoado é o mesmo ali, gostava muito, é a mesma expressão usada no capítulo 18, versículo 22, quando Saul manda os servos dizerem que, Davi, Saul é muito afeiçoado de você, se casa com a filha dele, é o mesmo verbo. Então não tem mais uma vez uma prova de que não tem questão de homossexualismo aqui. É a mesma palavra, né? Saul ele mandou mentir, muito afeiçoado por você, porque ele gosta muito. A ideia é essa, tá? Então a gente vê o contraste aqui. Agora Jonatas faz Davi saber. Então Jonatas ouve isso. O texto não diz que ele fala para o pai, talvez ele ouça calado, os servos também. Sai do local e vai ter com Davi. E fala, Davi, meu pai quer te matar. Agora Davi sabe da intenção explícita. Ele já desviou de lanças, mas agora ele sabe que Saul quer matar, tá? Então, imagina Jonatas, aqui é um teste de lealdade, né? É o pai e Davi, você imagina isso? Jonatas agora está num teste de lealdade aqui. Se ele mantivesse o segredo, o pai dele era culpado. O pai dele que ia levar a conta. Mas ele não consegue ficar indiferente a isso, porque ele ama Davi, é seu amigo, com quem ele tem uma aliança. Então ele é leal a Davi e tenta agir como um pacificador aqui. Ele é leal ao Senhor, porque ele sempre fala, quando ele estava subindo. O Senhor pode... Isso, Jonatas tem... Da Saul não tem isso. Exato, Jonatas tem uma visão do Senhor. O Jonatas é um outro tipo de pensamento. De cabeça. O Senhor é com esse menino. Eu vou pro lado... que matar Davi não está certo. Correto, é isso. Então, impressionante isso, né? Um homem tão magnífico era filho de um pai tão perverso. Impressionante isso. Se Jonatas fosse egoísta, teria ajudado o pai, né, a eliminar Davi e garantir que ele seria o sucessor. Mas ele já deu prova de que é você, Davi. Eu sei. Dá para ver que é você. Mas ele se sujeita, Jonatas, à vontade de Deus e ajuda Davi. Né? Ele não quer que Davi fique exposto ao pai dele. Então ele fala, se esconde. Vai para um lugar, se esconde, que eu vou falar com meu pai, versículo 2, né? Fica no lugar oculto e se esconde, que eu vou falar com meu pai. Então o que está em jogo aqui? Jonatas está preservando o ungido do Senhor. 3. Ele aí continua a falar com Davi. Se esconde, cuidado, vai para um lugar, fica escondido. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai, no campo onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai. E verei o que houver, e te farei saber. Então, Jonatas permanece fiel à sua amizade. Ele se coloca como um intermediário nessa relação para dissuadir Saul, para fazer Saul desistir de matar Davi. E ele aconselha Davi com isso. Olha, fica aí que eu vou falar com meu pai a teu respeito. Veja aí, ó, de novo, meu pai, percebe? É o filho de Saul, é o filho do rei. Jonatas iria levar Saul para onde Davi estava, no campo onde Davi estava, e iria fazer com que Davi soubesse o resultado dessa conversa. 4. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai. Olha que interessante isso. Seu filho, né? Seu pai. O autor está mostrando isso para a gente. Ele disse, não pegue o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. 5. Arriscando a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor. Olha aí, Jonatas. O Senhor efetuou um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo, Saul, o viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Então Jonatas apresenta a Saul, seu pai, argumentos para não matar Davi. Quais são? Olha, ele é um homem inocente. Por que você faria isso com alguém inocente? E aqui, gente, é Deuteronômio. Derramar sangue inocente é Deuteronômio 19. Jonatas confronta o rei com a lei. Não derrame sangue inocente. Saul deveria saber disso, né? Porque quem reina em Israel é o Senhor. Mas Saul não está nem aí com isso.
Então ele diz, além disso, ele é inocente. E veja, por meio dele, Davi, olha o que o Senhor fez para Israel, e Yahvé fez para Israel, e você se alegrou. Por que você vai matar Davi? São considerações lógicas, não é? Racionais e teológicas. Jonatas é muito perspicaz aqui. Ele não se silencia em proteger Davi, ele se arrisca diante de Saul, seu pai. O que Saul, o pai dele, já tinha feito? Lembra antes, na guerra contra os filisteus, que Saul faz um voto: ninguém pode comer. Aí Jonatas come mel. E Saul fala: então mata Jonatas. Aí diante desse cara que Jonatas fala: por que você vai matar Davi? É um cara louco. E Jonatas tem a coragem de falar: você está errado. Tanto teologicamente quanto logicamente, não faz sentido, não tem culpa nenhuma nele. Jonatas quer convencer Saul apelando à razão. E é um julgamento moral das ações, né? Então ele foi muito bem preparado com argumentos, refletiu acerca do que Davi já tinha feito. E disse: olha, para que fazer isso? O Senhor é quem dá vitória a Israel e fez isso por meio de Davi. Como é que você iria matar alguém que serviu ao Senhor, livrou Israel e trouxe alegria? Então, como eu disse, usando a lei, Jonatas teologicamente adverte seu pai: sangue inocente, não faça isso. Veja a palavra pecar aí, você vai pecar. É um argumento teológico, certo? Jonatas sabe disso. Então, e outra, Davi nunca teve más intenções. Novamente, Salmo 131 é um salmo interessante, foi falado semana passada. Não é soberbo meu olhar, meus olhos não são altivos. Possivelmente Davi escreveu esse salmo nesse contexto. Davi não queria roubar o trono, não é? Ele não queria em momento algum. Ele está fazendo algo ativamente para ser o rei. O olhar dele não é altivo, não é soberbo, ele não quer coisas grandiosas demais para ele. Ele fala isso no Salmo 131, é o salmo dele. E é muito coerente que esse salmo tivesse sido escrito aqui nesse contexto. Davi não quer essas coisas. Ele não está pensando nisso. Jonatas argumenta teologicamente, tá? Porque Jonatas é amigo leal de Davi. Então, qual a resposta de Saul a isso? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou. Dá para confiar no juramento desse cara, gente? Não dá, né? Não dá para jurar, para confiar no juramento de Saul. Ele é muito instável. Completamente instável. Atormentado pelo espírito maligno, e alguém que nunca se arrependeu, mesmo quando o Senhor era com ele, ele nunca teve um arrependimento de fato. Ele sempre quis ir por onde ele quis. E agora, piorado, com o espírito maligno atormentando, não dá para acreditar no juramento de um cara desse. Ele jurou assim: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Olha as palavras do Senhor na boca de Saul. É raro isso, gente. E olha isso, é um juramento que daqui a pouco ele vai descumprir. Olha como ele é baixo. Ele não teme o Senhor. Ele jura tão certo como vive Yahvé. Piedoso, né? Não morrerá. Então, lembra quando Saul venceu lá os amonitas? E aí quiseram falar para ele assim: Saul, agora que você venceu, foi a primeira vitória dele, que ele foi muito bem. Agora, Saul, mata aqueles que falaram mal de você. E ele falou: ninguém morrerá. Então, certo, ninguém morrerá. Isso evoca um pouquinho. Mas aqui Saul já está amalucado, porque ele já quebrou promessas antes, né? No 14:44, que é o ponto, que é aquela história que ele fez votos para matar Jonatas. Olha só, ele disse: é certo que Jonatas morrerás. Aí o povo salvou Jonatas, lembra disso? O povo que salvou. Mas ele jurou já que Jonatas iria morrer, e ele não cumpriu, e o povo salvou, ou seja, alguém transtornado. Então, ele vai quebrar o seu juramento, e por meio da... Mas aqui, temporariamente, Davi é livre, é preservado, porque Jonatas foi o mediador. Ele deu a reconciliação ali. Por um certo tempo, pelo menos temporariamente, Jonatas consegue preservar Davi, né, por meio desse argumento dele. Então Jonatas chamou Davi, contou-lhe todas essas palavras. Você imagina: Davi, falei com o papai, ele disse que não vai te matar. Falei que você não tem culpa, você é sangue inocente,
falei que não pode, ele ia pecar, você salvou Israel, ele se alegrou e ele jurou que não vai te matar. E o levou a Saul. Olha o que Jonatas faz. Davi, então vamos lá, bora voltar para o seu trabalho. Qual era o trabalho dele? Tocar harpa. Ele era escudeiro. Além de ser escudeiro, ele era agora general, ele era um dos líderes do exército, e ele saía à frente, lembra? Agora era Davi que saía, pelo menos em alguma frente de batalha, Davi era o líder, e tocava harpa. E esteve Davi, 7, né, perante Saul como dantes. Então agora Saul dá a palavra dele a Jonatas, Davi volta para a corte e fica lá com Saul, sendo escudeiro, tomando a frente nas batalhas e tocando harpa. Acabou, que bom, que beleza, Saul, tranquilo. Não. Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus, veja aí, Davi, porque ele é o líder, ele é o chefe do exército, e os feriu com grande derrota, e fugiram dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Olha só, Davi lidera Israel com mais batalhas contra os filisteus, e adivinha? Tem êxito. Porque o Senhor é com Davi. É o Senhor quem batalha por Davi. Quando isso acontece, Davi tem êxito, o espírito maligno, juízo de Deus sobre Saul atormenta, provocando endurecimento, inveja, ira, ódio. Estava versículo 9, Saul, né? Assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava seu instrumento músico. Então as vitórias de Davi voltaram a incomodar Saul. Ele, com ciúme, não tinha prazer nas vitórias de Israel. Não tinha prazer. Porque ele não tem a visão do todo, ele tem a visão do dele. Se eu não sou parte, eu não sou feliz. Se eu não estou à frente, eu não sou feliz. Ninguém pode ter êxito. Eu que tenho que ter êxito. É o meu nome que tem que estar à frente. Então, ele não tinha alegria nisso. Ele só consegue ver a si. É isso que o ódio faz, é isso que a inveja faz. Eu só consigo ver a mim. Então, ele fica se retroalimentando com esse ódio, né? Davi fere, presta atenção nisso. Davi fere os filisteus fogem. Fere e foge. Lembra disso. Então, Saul, endurecido por Deus, está lá na sua casa com lança na mão. De novo, quem que fica em casa com a lança na mão, gente? Só um louco. Quem? O Jefferson, você fica em casa com a lança na mão? Rapaz, eu tenho que orar por você. Quem que fica em casa com lança na mão? Só alguém que é um psicopata, alguém não é assim, alguém vai fazer alguma coisa comigo, alguém está tramando alguma coisa, alguém assim, que tem um toque, uma obsessão, é um obsessivo, alguém vai fazer alguma coisa, então ele está com a lança na mão o tempo todo, é em casa. É alguém completamente transtornado. E Davi, dedilhando a sua harpa, seu instrumento, porque o cara está dedilhando a sua harpa. Está cheio de graça. Dedilhando a sua harpa. Né? Então, 10. Olha aí. Procurou Saul encravar a Davi na parede. Porém, ele se desviou do seu golpe, indo a lança a ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Ferir e fugir, lembra disso? Lembra desses verbos? Foi com quem? Davi com o filisteu. Saul faz isso com Davi. O que Saul tinha que fazer com o inimigo, ele faz com Davi. Ferir e o outro foge. Olha que coisa que está acontecendo aqui. Então foi uma reconciliação temporária, ele já quebrou o seu juramento. Né? As vitórias de Davi colocam Davi em destaque. Saul tem ciúme e mais uma vez o espírito se apodera dele, maligno, né? Ele lança para tentar encravar Davi na parede e matar. E Davi, de forma habilidosa, né? Ele é ágil, ele escapa disso. Na semana passada foi por 2 vezes, lembra? Por 2 vezes ele teve, Davi escapa, mas fica lá. Agora Davi foge. Então, enquanto Davi fere inimigos e inimigos fogem, Saul quer ferir Davi e Davi foge. Esse é o ponto. E agora aqui Davi foge para nunca mais voltar.
Davi não volta mais. Aqui é a última vez que Davi está ao lado de Saul, na sua casa, ele não volta mais, porque agora começa a perseguição fora. Fala, Val. Mas só olhando aqui no texto, seria, por exemplo, percebe que quando Davi termina lá a guerra, ele tem êxito, tem vitória, logo em seguida, Saul fica atormentado. Isso. Parece que, tipo assim, seria uma estratégia, talvez, do próprio Deus, para... Sim, eu penso que sim, mais ou menos como houve com o faraó. Depois que teve o êxito de Moisés, faraó de novo era endurecido. Eu acho que tem essa relação. Um está ascendendo, enquanto um tem êxito, o Senhor usa isso para endurecer. É exatamente isso. O Senhor quer isso. Percebe que é logo em seguida. É logo em seguida, porque eu acho que tem uma relação sim, tá? Do Senhor usando o êxito para endurecer mais Saul e provocar isso tudo. O Senhor está por trás disso, soberanamente. Mas também tem uma preparação para Davi também. Tudo está preparando Davi. Como eu disse, quando a gente viu o capítulo 16, Davi poderia esperar Saul morrer lá cuidando das ovelhas, né? Quando Saul morresse, Samuel, Davi, morreu, pode ir assumir, mas o Senhor coloca esse espírito maligno em Saul para aproximar Davi dele. Nessa aproximação, que não sei quanto tempo durou, mas foram anos pelo menos, Davi está vendo as coisas, está aprendendo, o Senhor está se mostrando ali, de muitas maneiras, Saul está se mostrando. E certamente isso foi útil para Davi escrever muito salmo nesse contexto. A gente vai ver um salmo que ele escreveu nesse contexto. Então nós ganhamos texto bíblico nesse contexto. Que pensam isso? Diante de inimigos que temos, diante de situações assim que temos, nós temos texto bíblico escrito por causa disso, porque o Senhor provoca isso soberanamente, entende? Sim, eu ia falar assim também, no contexto, eu pensei o seguinte, Deuteronômio acho que 8 fala que Deus levou o povo do deserto ali para provar o que tinha no coração. Deuteronômio 8, perfeito. Exatamente, com Davi também, é o momento de Davi provar o coração dele, que ele não tem maldade nenhuma contra Saul, pelo contrário, é Saul que é contra ele. Exato, exatamente isso. E nós vamos ver que Davi vai para o deserto também. Assim como Israel foi para o deserto, Davi vai para o deserto. Jesus vai para o deserto. Essa história de deserto e povo de Deus, Gênesis e Apocalipse. Davi vai para o deserto, ele vai ser provado, ele vai escrever salmos ali. Então, há muito nisso, há muita conectividade disso com a Bíblia toda. É um bom ponto que você levantou, muito bom. Então, olha só. Davi não volta mais. É a última vez que Davi está perto de Saul. 11. Ali. Porém, Saul, naquela mesma noite, então veja, Davi vai para onde? Ele é casado. Vai dormir em casa. Vai com a esposa, não é isso? Isso aí. Ele vai para a casa dele. Fugiu. Naquela mesma noite, mandou Saul mensageiros à casa de Davi, que é casado, ele é genro, né? Que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Então Saul já está explícito de novo. Vão lá para a casa dele, cerquem a casa, vigiem que eu quero matar ele de manhã. Vocês vão matar ele de manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, filha de Saul, que lhe disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Saul imagina que Davi vai voltar para cá. Não, é só para complementar que além de tudo isso, né, o coração tão duro, ele era covarde. Ele mesmo não tinha... Ele tentou com a lança. Mas só dentro da própria casa, mas fora, depois vai ter mais... Hoje ele vai, mas no final ele mesmo vai. Mas ele tem essa... Ele manda os homens. Vai lá vigiar. Vai lá. Manda ele na frente desse... Mas ele sempre foi assim, não é? Sempre quem tomou a frente não foi ele. Sempre foi Jonatas. Depois de um dia ficou escondido na cara na hora que era para aparecer. Ele sempre foi covarde, ele se escondeu na bagagem, já ungido. Ele era sempre foi assim. Saul foi levantado para guerrear com os filisteu. Agora ele mudou, a guerra não é contra os filisteus mais. É contra o ungido do Senhor. Olha isso. Com o ungido que o ungido está lutando contra o filisteu, para o que Saul foi levantado. Samuel falou para ele: você foi levantado para batalhar contra o filisteu.
Agora ele deixa o filisteu para Davi matar e ele quer matar Davi. Que coisa, irmão. E é uma guerra que Davi está enfrentando e não quer o mal Nenhum. do seu Você vê rei. que Davi não está. Davi também, a gente vai lembrar, né, da cena lá da gruta que Saul vai defecar e Davi tem a chance de apunhalar ele. Davi, não vou tocar nele. Impressionante, Davi. E é uma lição que dá para o Muita. servo do Davi, né? Porque você não vai matar esse Não cara. vou. Não posso. É, Então, segue uma lição para a gente. muito. A gente vai chegar lá. É isso aí, isso aí. Então Saul imagina que Davi vai voltar para casa, então ele manda vigiar. E Mical soube disso, né? Mical é quem? Filha de Saul. Mais uma vez, um filho de Saul fazendo o quê? Davi, vou te proteger. Cara, impressionante, Saul nem os filhos estão com ele, né? Conhecendo o pai que tinha, Mical insiste para que Davi vá embora daqui. Vou te mandar para um lugar seguro. Olha, 12. Gente, esse texto é muito bom de hoje. Presta atenção. Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. De novo esses dois verbos, fugir e escapar. Já foi uma vez ali no 10, ó. Fugiu e escapou. Agora de novo no 12. Fugiu e escapou. Tá? O que te lembra alguém descendo pela janela para se livrar de alguma coisa? Hã? Paulo, tem mais um. Raabe. Olha só, boas lembranças. Então Mical agora intervém para livrar Davi. Então ela toma iniciativa. Os verbos aqui na língua hebraica dizem isso. A iniciativa é dela, ela toma frente disso, tá? Então a gente encontra aqui mais uma mulher que heroicamente assessora o escape de servos do Senhor, né? Assim como Raabe. Então talvez a causa dela fosse em cima de um muro, para que Davi descesse e saísse, sem sair para dentro da cidade, mas para fora. A gente não sabe onde é a casa, mas ela desceu ele por uma janela e ele saiu. Então tem muita similaridade com Raabe aqui. Enquanto Mical então se ocupava com isso para tirar Davi, ele foge. Agora abra aí rapidamente no Salmo 59. Salmo 59. Olha que legal. Eu me espantei quando eu vi isso. Os Salmos, essa parte em itálico que tem, não em negrito, tá? Em itálico. Itálico é uma letra tortinha, assim, uma letra mais torta. Isso que está em itálico faz parte do texto hebraico. Então, se você for ler um salmo que tenha isso, leia isso. Esse é o primeiro versículo do salmo, tá? Entenderam? Leia isso como salmo, que é salmo, a parte em itálico, não em negrito. Olha o que diz. A de cima? A parte de cima? A tortinha, assim, itálico. Eu sei. Isso que eu vou ler agora é Bíblia, é texto bíblico, hebraico. Ao mestre de canto, ou seja, ao regente do coral. Segundo a melodia não destrua, vamos saber que melodia é essa. Hino de Davi, quando Saul mandou que lhe sitiassem a casa para o matar. Sitiar é cercar. Davi fez esse salmo neste momento aqui. Olha que legal, gente. Nós temos um salmo feito. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Olha lá, leia esse salmo hoje como sua devocional. Você entendeu o contexto dele. É no momento que ele está na sua casa, que os inimigos cercam a casa, ele escreve um salmo. Que bênção, ganhamos um salmo inspirado nesta situação. Muito bom. Então, quando a gente lê esse salmo, ele vai comparar os inimigos como cães rosnando, vagando pelas ruas, mas ele vai dizer que a fé dele está no Senhor. A ti, o último versículo, a ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio. Olha só, é o Deus da minha misericórdia. Ele estava na casa. Imagina, será que no quarto? Assim, peraí que eu vou escrever um negocinho, Mical. Peraí, vai arrumando aí que eu vou escrever um negócio. Imagina que cena interessante, né? Vamos lá. Então, desce pela janela, ele escapou. E aí? Mas os caras estão lá, certo? O servo de Saul lá fora, esperando para entrar. 13, olha que curioso, gente. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama e pôs-lhe a cabeça um tecido de pelo de cabra e o cobriu com o manto.
Como é que é? Bonito. A mesma heroína que lembra Raabe, agora ela tem um ídolo em casa, é isso. Ela conseguiu ajudar Davi, né? Mas aí ela, você consegue ver essa cena? Talvez aqui, a gente não sabe o que ela está fazendo com um ídolo em casa. Possivelmente ela era uma adoradora de falsos ídolos. Tanto é que Saul, quando vai oferecer ela para Davi, ele pensa com ele mesmo, para que ela seja laço para ele. E laço em Juízes é idolatria. Então Saul sabia quem era Mical, possivelmente ela adorava ídolos do lar, ela tinha coisa em casa, e o ídolo talvez do tamanho, um busto, ou um ídolo inteiro do tamanho de uma pessoa, a ponto dela colocar embaixo da cama, cobrir, para pensarem que era Davi. Essa é Mical. Era de altura de um homem, né? Da altura de um homem, ou no mínimo o busto. E ela preenche o resto com alguma coisa. Pelo menos aqui parecia uma pessoa esse ídolo, né? Alguns dizem que esse ídolo aqui, pela palavra hebraica que é escrito, eram ídolos de prática de adivinhação. Não que necessariamente ela adorasse se prostrando, mas que ela procurava isso para saber futuro. É possível, muito possível, pela palavra que é usada. Então era alguém para ela saber o que iria acontecer. Lembra de Mica, em Juízes 17, que a mãe dele roubou, ele roubou a mãe? Ele tinha ídolos do lar, era a mesma palavra que Mical tinha em casa, tá? Saber o futuro sempre foi uma curiosidade. Desejo humano, né? Né? Impressionante. E ela tinha isso em casa. Até hoje. Gente, Davi casou com ela, tá? Então você vê assim, ao mesmo tempo que tem coisa boa, tem os seus podres aí, né? Somos nós. A Raquel pega os ídolos de Labor também, né? Eu ia mencionar isso agora. Nós temos uma similaridade com Raquel agora. Era o menor, que ela colocou embaixo da cela. Era menorzinho. Aqui é um busto, é uma pessoa quase. É um negócio grande que ela finge ser uma pessoa. Então, ela faz isso. 14. Tá engraçado hoje, né? Tá legal. Oi, pastor. Oi. Já sabemos quem mandava em casa, né? Quem mandava em casa, olha só. Olha aí. Mas, gente, você vê que Davi, a gente vai ver depois, ele foi um pai muito bom, né? Ele relevava muita coisa que ele via errado, lá de Absalão. Ele nem falava, ele via errado, não falava. Ele era muito omisso. Talvez aqui o começo disso, a gente vê que é um ungido, mas não perfeito. Ele se casa com ela, tem na casa dele. 14. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: está doente. Imagina então, olha lá, ó, está doente. Na cama. E ela colocou pelo de cabra, então a gente devia ter cabelo ruim, Davi, né? Porque o pelo de cabra lá pra... É engraçado isso. Ela deve ter mostrado, olha, está lá doente, olha lá. Só. Então, 15. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi. Acho que Saul conhece a filha, né? Conheço, vai lá ver. Ordenamos, trazei-mo mesmo na cama, para que o mate. Gente, olha que cena. Tira da cama ou traz na cama. Pega tudo e traz. Eu quero Davi. Olha aí a sina desse cara por Davi. Pode estar doente, o que for, traz. Quero matar. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar. Os caras acharam, o que é isso aqui? Do lar. E um tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Os caras pegaram, né? Tá me enganando. Então disse Saul a Mical. Então assim, não se sabe assim, o autor aqui é resumido. Talvez os homens dele chamaram Mical, levaram ela para Saul, ou mandaram Saul até ela. O fato é que eles se encontraram. Saul se encontra com a filha depois disso. Por que assim me enganaste e deixaste ir escapar o meu inimigo? Olha o que ele chama Davi, gente. Ele chama Davi do que Davi chamava Filisteu. Olha o nível de Saul. É meu inimigo esse cara. Ele sabe tudo de Davi, que o Senhor e a Yahvé é com Davi. De quem que Saul é inimigo? Do Senhor. Não está claro, Saul é inimigo de Deus, porque ele sabe que o Senhor é com Davi. Respondeu-lhe Mical, porque ele me disse: deixa-me ir, senão eu te mato. Rapaz, olha isso. É impressionante, né? Então, é desnecessária essa mentira, né? Porque, olha só, ela está ferindo a reputação de quem? De Davi. Se ela falasse, quem
filho inocente, você quer matar um inocente? Não. Essa é Mical. Ainda Ele falou- quis me matar. Imagina Saul, quer matar minha filha, agora não vai matar esse cara. Agora, Ela pior, é desnecessário que ela minta assim. Não vamos dizer assim, uma mentira para uma boa causa. Olha só, né? É mentira, é desnecessário isso. Mas enfim, em ambas as ocasiões, veja que o autor não traz juízo de valor aqui, ela mentiu. Assim como Raabe ela se mentiu. protegeu do pai. Ela se protegeu também do cara que ela sabe que é. porque- Eu vou livrar a minha, ela pensou também, né? Vou me Se eu falar que eu deixei ele ir, ela é mulher, Jonatas é um homem, Jonatas é forte, Jonatas tem prática de guerra. Talvez Saul para matar Jonatas não ia ser tão fácil, agora ela é uma mulher. Eu vou me proteger. Ele falou que ia me matar, eu deixei ele ir. Então Davi sai dali com uma reputação ruim, que alguém que ameaçou a esposa de morte. Agora a ironia aqui é, o plano de Saul é frustrado pelos 2 filhos. Não é? O inimigo de Saul é preservado por quem? Pela família de Saul. A família de Saul preserva, é um humor discreto aqui. Vamos lá, então assim, de novo, 18, assim Davi fugiu e escapou. E veio a Saul, agora ele vai para onde? Samuel em Ramá. Ele contou tudo quanto Saul lhe fizeram. E se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. Então, por último, Davi vai a Samuel. Então, qual é a sua expectativa? Samuel vai livrar. Agora Samuel vai livrar Davi. É um apoio, né, de Samuel. Isso, mas calma aí. Então, ele não vai para Belém, para casa do pai dele, mas ele vai para Ramá, onde Samuel está. Lembra? Samuel é de lá. E a primeira pessoa que ele procura é Samuel, profeta, que ungiu, ele sabe quem é Samuel. E ele busca abrigo lá com Samuel. Aqui nós temos aqui uma casa de profeta, uma escola de profetas, no qual Samuel ele presidia isso, um centro de profetas. A gente não tem muitas informações disso. O fato é que possivelmente era um local onde o Senhor se revelava por meio de Samuel e ele ensinava algumas coisas para pessoas. É isso que a gente tem de informação suficiente. A gente não sabe muita coisa sobre uma escola de profetas. Agora você, deixa eu ver a sua profecia, não creio que seja isso, mas Samuel está lá como um líder e tem pessoas ouvindo Samuel, querendo aprender com Samuel. A ideia é essa. Tá? E 19. Foi dito a Saul. Aí a fofoca dispara, né? Fofoca é brincadeira. Já disseram, ó Saul, eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então, o que Ramá lembra a Saul? Foi em Ramá que Saul teve o encontro dele com Samuel, que nem sabia que era Samuel. Lembra disso? Foi lá que ele se encontrou com Samuel, e é lá que Samuel está protegendo Davi. O que Saul devia fazer? Saul sabe quem é Davi e Saul sabe quem é Samuel. Tipo assim, o cara está com Deus, né? Porque Samuel é o profeta de Deus. E Davi é ungido. O Senhor está com ele. Ele não sabia que era ungido, mas o Senhor está com ele. O que Saul devia fazer? Bom, gente, não tem como. O cara que me ungiu o rei. Não, eu não vou lá. Eu vou pedir perdão. Já está demais. Todo mundo livra esse cara. Chega, ele está com Samuel agora. Está no local onde Samuel ensina a palavra. Eu não vou. Aí já é demais. Eu reconheço. Não, esse não é Saul, nunca será, né? Então, o que ele faz? Ele envia, olha aí, Aleph, vai lá. Ele envia os mensageiros para traz Davi, para mim. Tem um servicinho, traz Davi de novo. Olha esses caras, de novo. Não aguento aguentar mais. Os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhes presidia. Então veja, parece assim um ensino de Samuel, e há ali algo do Senhor para essas pessoas presididas por Samuel. O Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Então, vamos lá. A tentativa de Saul até agora é frustrada. Agora ele manda pessoas e vão lá para prender Davi. E tem um primeiro round aqui. Quem que para os caras? Não é Samuel, é o Espírito do Senhor. Olha os caras chegando com arma.
Aí chega e fala, o Senhor começa a falar sobre o Senhor. Não é presbiteriano. Não pode ser, tá? O Senhor, estamos aqui na época da revelação, né? Já está fechada a revelação hoje, mas estamos aqui na época que o Senhor está se revelando, Samuel está lá, né? Então, ele usou o instrumento, o Espírito do Senhor desce sobre o servo de Saul. Não está exatamente claro aqui o que aconteceu, tá, gente? Já tem estudo sobre o que é profetizando aqui. É êxtase? Alguns dizem sim, pode ser uma questão de êxtase, em que o Espírito de Deus controla a pessoa para falar a respeito do Senhor, para falar a respeito das maravilhas de Deus. Pode ser isso, mas é obscuro para a gente, tá? A ideia é que o Espírito se apossa, é isso. O Espírito toma aquela pessoa e agora a pessoa está sob a influência do Espírito. Perda de controle, alguns vão, eu li bastante sobre isso, ninguém fecha o que é profetizar. O que se fecha o Espírito controla. Parecido com Saul, só que ele está de boa. Parecido com Saul, que é o espírito maligno, mas agora é o Espírito do Senhor controlando para falar coisas do Senhor, ou para cantar a respeito do Senhor, tá? Alguns dizem aqui, o termo traduzido é entoar cânticos, louvar a Deus, prenunciar acontecimentos. Então, pode ser de forma de êxtase, sim, não há problema. O ponto é que o autor não está querendo nos dizer o que é isso. O autor está querendo falar o seguinte: o Espírito de Deus livra Davi. Como? O Espírito se aposta de quem ele quer para fazer o que ele quer. Os caras vão para pegar Davi, daqui a pouco os caras estão cantando a Deus. Você imagina essa cena? Eles vão para pegar Davi, daqui a pouco o Senhor é benigno, misericordioso. Imagina, protege o seu ungido. Imagina os caras, o Senhor protege os seus. E eles, pronto, não foram fazer o que tinham que fazer, porque o Espírito se aposta deles. É esse o ponto. Avisado disso, seus caras foram lá, começaram a cantar, começaram a falar de Deus. Aí Saul envia outros mensageiros, e também esses profetizaram. Então, segundo round, o Espírito derruba de novo. Derruba entre aspas, vocês caíram no papel de cair, tá? É o round, né? Então, Saul enviou os terceiros, também profetizaram. Gente, Saul fala, tá bom, eu já entendi. Não, isso não é Saul. Adivinha o que vai acontecer? Quem vai para lá? Saul. Ele não desiste. Todas as 3 comitivas que ele manda, o Senhor se aposta e eles profetizam. E eles falam do Senhor. 22. Então, foi também mesmo. Sabe assim? Se ninguém faz bem feito, eu faço. Ninguém sabe fazer, eu faço. Saul sabe o que é isso, mas no começo ele não vai lá. Exatamente, é isso que eu ia falar. Ele já profetizou, Saul. Se você voltar no capítulo 10, quando ele vai para Ramá, ele se encontra com profetas e ele profetiza. O Espírito se aposta dele. Isso aconteceu com ele já. Então imagina ele receber essa notícia e falar, eu sei o que é isso. Eu vou lá matar. Não é possível. Aconteceu com ele, no início da unção dele. Ele já profetizou, apossado pelo Espírito, tomado, controlado pelo Espírito. Tanto que ele nem conta para o seu tio isso. O tio fala com ele, o Samuel falou. Ele não conta. Mas ele tem essa experiência, seja de êxtase ou não, ele tem. Tá? Então ele foi a Ramá, e chegando ao poço que estava em seco, é um local, perguntou, onde estão Samuel e Davi? Responderam, eles que estão na casa dos profetas em Ramá. Peraí, Saul em Ramá num poço. Já aconteceu isso com ele, gente. Lembra que ele perguntou para as mulheres, onde está o profeta? Num poço. Está acontecendo tudo de novo, mas agora de forma assim, é uma paródia, é uma ironia absurda do autor aqui. Então, acontece tudo de novo com ele, mas agora ele está indo contra o Senhor. Antes ele foi para ser ungido, agora ele está indo contra o Senhor, acontece tudo igual. Eu vou mostrar já uma tabela que vai mostrar isso. Fala. Dá para perceber bastante que ele foi totalmente cegado pelo próprio ódio. Né? Completamente, o ódio cega. Essa é uma lição para a gente. Esse texto, uma aplicação, não é isso que o texto está, mas o ódio cega.
você não vê o que o Senhor faz, ódio misturado com inveja, Esqueceu. você se esquece, eu quero vingança, eu quero cega. Você não lembra mais o que o Senhor fez, quem o Senhor é, o que de bom pode acontecer. É uma boa aplicação para nós. Ódio cega. Esse episódio não lembra aí Saulo, quando ele tem um encontro e Jesus fala, duro para te recalcitrar com os amigos. Olha, eu assim, de forma geral, Saul e Saulo tem paralelos até pelo nome, tá? Quando Jesus chama Saulo, Saulo, porque me persegues, no texto em Atos, capítulo 9, Jesus fala, Saul, Saul, por que me persegues? Saul perseguia Davi, ungido. Jesus é ungido. Saul lo persegue. Então você tem similaridade de Saulo com Saul. A gente pode fazer uma tabela disso. De fato, a perseguição do ungido. Isso sim, é um paralelo muito válido. Ele está perseguindo o ungido. E Jesus vai usar a palavra Saul em Atos 9. Você imagina que foi Paulo ouvir isso? Saul, Saul, porque ele persegue? Gente, Paulo era um cara top. Ele entendeu. Eu entendi. Eu estou perseguindo o ungido. Bonito isso, né? Jesus fala Saul para ele. Então, foi lá para Ramá, em desespero, teve que ir pessoalmente, né? Vou fazer bem feito, faço eu mesmo. Mas ele era ímpio demais para perceber qualquer coisa de arrependimento. Ele era muito ímpio. Ele não se deu conta disso. Sinais claros. O Senhor está protegendo. Esquece Saul. Ele não quer ver isso. O ódio cega. Perfeita colocação. Já 3 grupos de soldados, 3 rounds. Agora é o 4º round. O que você acha que vai acontecer com Saul? Vai profetizar também. É engraçado para não dizer outra coisa, né? Então, eles chegam aí no rei chegando na cidade e fala: o rei Saul, com seus trajes reais. Onde é que está Samuel e Davi? No poço. Está lá. Está na casa lá dos profetas, em Ramá. 23. Então, foi para a casa dos profetas em Ramá. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Gente, ele foi caminhando, apossado pelo Senhor, profetizando. E foi caminhando até lá. À medida que ele ia, ele era apossado pelo Espírito. E aí, 24 é impressionante, é cômico, é irônico, é um monte de coisa. Também ele, agora veja, despiu a sua túnica. O que o Espírito faz com ele? Você não é o cara que você acha. Tira seus trajes. O Espírito despe ele, né? Não necessariamente ficou nu, mas ele é tirado a veste real dele. E sem ela esteve deitado em terra. Você vai ficar no pó todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz. Está também Saul entre os profetas. Vocês já ouviram isso? Zombaram dele, porque Saul está profetizando, virou chacota. E agora o cara seminu, com a cara na terra, virou chacota de novo. Mas agora antes era Saul do profeta, ele virou rei. Agora é o declínio, é o final, né? É uma coisa feia aqui. Então o 4º round, de novo, o Espírito vence. O mesmo Espírito de Deus que veio sobre ele, lá em 1 Samuel 10, agora o deixa impotente para cometer um crime, para matar o servo. Então ele foi humilhado aqui. A questão ele foi humilhado, ele teve que ver isso, ele teve que perceber: estou te humilhando, Saul. Ele foi humilhado. Talvez um êxtase experimentado aqui, o Espírito te aposta e põe no chão, de forma estática, né? Remove as vestes reais. Então você é como qualquer outro. Fica no chão. Então, mais uma vez, você tem aqui Saul, uma figura patética. É cômico esse final, né? Deitado no chão, ele não é capaz de matar Davi, de executar a sua intenção, né? Então veja, uma pessoa pode ter uma experiência religiosa extraordinária,
Não quer dizer nada. E aí Nada. Nada. E o autor ainda coloca, deitado na terra. Na terra. É. É assim, é humilhação. Aí embaixo. Você vai se humilhar. Ou seja, alguém teve uma experiência com o Espírito de Deus para parar uma intenção má. E alguém que era ímpio, o Espírito breca, humilhando. O Jefferson depois da Val. Jefferson. Você lembra com o texto lá de Hebreus 6, né? Participou do Espírito, né? Lembra? É, Ele participou de não tudo. quis dizer nada, né? Ele viu tudo, ele soube de tudo, mas ele. Isso aí. Aí você ia comentar assim, porque o mesmo Deus, ele permite o espírito mal atormentar Saul, depois permite essa situação aí, ele profetizar, e depois humilhar ele dessa forma. E aí o que você falou é justamente o que eu pensei, essa questão. Fala. A gente não se deixar enganar, porque a mesma pessoa que pode estar ali sendo usada pelo inimigo, Deus pode permitir também Exato. que ela seja usada para um determinado propósito. Mas também lá em Mateus ele vai falar o quê? Naquele grande dia. Nunca conheci você. Nunca te conheci. Mas eu profetizei, Saul também. Nunca conheci você. Quer dizer nada. Não quer dizer nada. Um juízo de Deus, uma humilhação do Espírito. Não vai matar o meu ungido. Vou me apossar de você e te pôr no chão. Para você parar. Então olha que interessante isso aqui, ó. Contraste de Saul. Olha que interessante. Para a gente terminar. Vou mandar isso aqui lá no grupo do boletim, que é muito legal. Olha só. Olha os contrastes. Saul vai a Ramá. Vai a Ramá também, não vai? Ele vai atrás lá. Depois dos 3 rounds, ele vai. Ele vai para um poço e pede orientações para achar Samuel. Mesma coisa. Ele profetiza com um grupo de profetas. Mesma coisa. Profetiza também. Tem um provérbio. Saul também está entre os profetas. Mesma coisa. Agora olha o contraste. O Espírito se apodera e o investe de autoridade. O Espírito se apodera e o despe da autoridade. O autor está fazendo, olha o que aconteceu com esse homem. O Espírito desce e ele acabou para você. E é o Espírito Santo, o mesmo Espírito. Vou mandar isso aqui lá, está muito legal essa comparação, né? O autor está nos dizendo isso. Será que ele caiu a ficha para ele? Caiu, né? Para Saul? Quando ele Vamos ler semana que vem. Ele vai querer matar Davi para sempre. Até ele morrer, ele vai ser inimigo. Ele vai chamar Davi de inimigo. Não cai a ficha. Ele é o Hebreus 6. Acabou, não tem arrependimento. Já tem aquele Como diz negócio das o flechas. Alex Miquel, o ódio cega. Ele está cego pelo ódio. Cega. Cego. Olha só, as palavras mais repetidas aqui. Interessante isso, né? Muito repetido isso. Vamos lá. Sim, mas não é muito, mas tem muito. Seu pai, seu filho, seu pai, seu filho. Aí. Estrutura. Vamos lá. Gente, ó. Aqui a dica para você matar o ensino. O que é mais fácil hoje, tá? Hoje está mais fácil o ensino para você. Vamos lá. Davi escapa de ser morto por Saul por meio da intervenção de Jonathan, certo? De 1 a 7. Ele escapa, eu estou usando o termo, ele escapa de ser morto, escapar e matar por meio de Jonatas. Então, Saul declara a Jonatas a intenção, Jonatas alerta Davi sobre a intenção, Jonatas convence Saul a não matar Davi, e Saul atende a Jonatas e Davi volta à corte. Mentira, mas ele atende. Daqui a pouco passa. Davi escapa de ser morto pela lança de Saul. Aqui é pela agilidade dele, mas ele escapa mais uma vez de ser morto. Ele tem esse na batalha contra os filisteus. Saul, sob a influência do espírito maligno, tenta matar Davi com sua lança, mas Davi desvia e foge. 3, de 11 a 17, Davi escapa de ser morto por Saul, por intervenção de quem agora? Mical. É o boneco lá na cama, é descendo pela janela, certo? Tudo isso aqui. Então, ó, veja as partes em preto mais forte aqui. Escapa de ser morto por Jonathan, pela intervenção de Jonatas, pela sua agilidade em desviar. Mical agora. Por último, por quem? Pela intervenção do Espírito. Escapa de ser morto. Ele vai para Samuel em Ramá. Samuel é informado que Davi está lá e manda os seus homens.
3 rounds aqui, o Espírito põe os caras no chão, né? Por mais 2 vezes, Saul mesmo vai ramar, é apossado do Espírito e é humilhado. Aí Saul é humilhado, porque ele é rei. Ele é despido da sua autoridade, da sua veste, e fica com a cara no chão por 24 horas. Olhando esses textos em negrito, sobre o que o texto está falando hoje? Sobre as formas. Excelente. Excelente. O texto está falando sobre as formas que Deus deu livramento a Davi. É exatamente isso. Tá? Eu escrevi um pouco diferente, mas é isso. Ó. Sobre como, ou a forma, Davi foi preservado e escapou de ser morto por Saul em 4 situações. Mas é isso aí, está corretíssimo. Percebe como a estrutura nos dá o assunto? O assunto é as formas que Davi foi preservado, ou escapou da morte. E aí eu resumo o nosso texto de acordo com a estrutura. Né? Então vamos lá, quais foram as formas? Só para a gente lembrar. Por Jonatas, pela sua agilidade, Da lança, né? por Mical e pelo Espírito. Certo? O que esse texto me ensina? Está fácil. O que esse texto me ensina? As aplicações, daqui a pouco. O que ele me ensina? O que o autor está escrevendo? Olha aqui, leitor. Olha esse ensino aqui. O Senhor preserva o seu ungido de diversas formas e por diversos instrumentos. Esse é o ensino do texto. O Senhor preserva o seu ungido de diversas formas e por diversos meios. É isso que o autor quer nos mostrar, quer nos ensinar. O Senhor preserva o seu ungido das tentativas do inimigo de atacá-lo, de matá-lo. Ele não percebeu que o Senhor preserva Davi. Impressionante, gente. Como ele estava cego. O ensino passado Eu foi. não sei se ele não via ou isso dava raiva nele de não ser ele. Sabe assim, Caim e Abel? Uhum. Por que o outro? Por que não eu? Isso é um tema das Escrituras. É isso aí. O poder, o dinheiro que representa o poder do rei. Ele entra lá em cima. E o resto, como vai chegar, como vai se modelar, tá bem. Então, veja, quem reina em Israel é o Senhor. Quando você tira o Senhor da jogada, o Senhor é você. E aí você tem as atitudes de quem é o meu Deus? Eu. É isso. Aí Paulo em Romanos fala, Deus mostrou tudo isso, Romanos 1. Mas os homens abafaram a verdade de Deus, querendo fazer o que quiseram. Deus os entrega. Quando você é o seu Deus, você está em juízo. Não é que Deus vai te castigar, já é o castigo. Já é o castigo você querer ser Deus para si. Já é castigo. Eu sou dono do meu nariz. Deus vai castigar o lado? Vai. Mas você estar com essa atitude já é juízo. Porque Deus está entregando. Ah, é? Então o juízo é você viver assim. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Porque o juízo já está acontecendo. Não é que vai ser só, já está. É pesado. Romanos 1 é pesado nisso. Jesus no texto, perdão, antes. Pastor, eu estava conversando com o Jefferson aqui. Pode ser que Saul teve o cântico das mulheres, Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares, né? E eu acho que Saul ele tinha tanto aqui na cabeça, Deus me levantou para matar os filisteus. Esse cara está começando a matar muito, mas o ungido sou eu que fui o escolhido. Talvez na cabeça doida dele, né? Ele queria eliminar Davi, mas disse, não, eu que sou o cara, né? Deus me escolheu, né? Então talvez A fama é minha. Dele, que ele estava procurando matar Davi para não roubar o lugar dele, porque ele era o ungido, ele era o escolhido. Sim, faz sentido isso, essa inveja. Isso é inveja. Tanto que o espírito maligno se apostava mais dele Quando tinha êxito, é exatamente isso que a Val falou, tem uma relação aí. O êxito com o espírito se apossando para a inveja. Aí você vai ver. Aí confundiu as ideias dele, né?
Porque o Espírito fez isso, atormentou. Isso aí. Hilda. A gente também pode ver a misericórdia do Senhor na vida do Saul, porque quando ele mandou, já no final, a gente vê no livro também, ele teve chance de se arrepender de ver. Muitas vezes. Só ele mesmo mandou pessoas, a família inteira, todo mundo avisando, todo mundo falando. Eu também vejo a misericórdia do Senhor na vida dele. Poupando ele, é isso? Antes de fulminar, podia ter fulminado aqui, é isso? Deus está poupando Saul? É isso que você vê essa misericórdia pelo prolongamento da vida de Saul. Eu acho que de fato tem misericórdia, mas é um prolongamento, ao meu ver, para mostrar o juízo dele. Então, nós vamos, como eu disse, esse prolongamento teve muito a nos dar, nos deu muitos salmos, nos deu muita coisa interessante e inspirada, porque Deus poupou Saul. Deus poderia ter matado Saul quando dali foi ungido, infarto, assunto. Mas ele poupa Saul para isso acontecer, para mostrar que Deus preserva o seu servo, para mostrar N coisas, para se revelar nisso. Deus está se revelando nesse juízo aqui. Deus está se revelando nisso. Para mostrar Cristo na vida de Davi, porque Cristo foi perseguido por poderosos. Então, Deus preserva Saul para ser mais uma prévia de Cristo, de inimigo e Cristo. Saul está fazendo esse papel da soberania de Deus. Boa, Jazz. Deus deu chance para Davi chutar Saul. Muitas, a gente vai ver. Jaziel, John. Rodrigo, fazendo isso que o Jefferson falou, a gente vê aí pelo livro de Samuel que Deus que enviou um Espírito, né? Aí eu linkei com Gênesis, que Deus também fala, porém inimizade entre ti. Isso está aqui na minha... levar para Cristo, 2 linhagens inimigas. Então, é inevitável. Isso é uma forma de você ler a Bíblia toda, 2 linhagens. É uma maneira de você, um óculos para você ler a Bíblia. 2 linhagens inimigas, desde Gênesis 3. Tem 2 linhagens que são inimigas. A presença também de Saul ali naquelas condições serve para Davi olhar e ver o que não fazer. Também, o ensino para o novo rei. E para o povo, continua deixando aí, fiquem olhando para o rei que vocês pediram conforme os reis dos outros povos. Tudo isso tem um propósito, Deus, para manter Saul vivo. Tudo isso, excelente. Vamos terminar aqui? Cristo no texto. Bom, temos como o Jonathan falou, uma progressão do quê? Da inimizade, do antagonismo entre 2 linhagens. Vai ter antagonismo, né? Tentaram eliminar a linhagem do povo de Deus. Aqui é mais um evento disso. Temas da Bíblia toda. A semente da mulher é preservada. Não foi assim com Moisés? Não foi assim com Sete? Abel morreu, mas nasceu Sete. É uma semente da mulher e não da serpente. Moisés. Quantas tentativas para matar a semente da mulher houveram? Quantos reis se levantaram contra o povo de Deus? Mais um caso aqui. Davi é um tipo de Cristo. Jesus veio trazer divisão entre pais e filhos. Olha aí. Perfeito isso. Jesus fala em Mateus 10. Ele exige lealdade. Então, Jesus vai trazer divisão sim entre pais e filhos, quando a lealdade é exclusiva dele. Jesus, em muitas situações, precisou se ocultar, se retirar e fugir, e escapar. Não lembra disso? Quando quiseram matá-lo, os fariseus, Jesus se retirava para não morrer. Mas Jesus está andando nos passos de Davi aqui. Ele está se retirando para não morrer. Ungido que foi odiado sem causa. Né? Ele é odiado sem causa. Jonas fala, pai, ele não tem culpa. É ungido sem culpa, mas odiado. Jesus, Davi é Jesus, né? Entrega à morte. E por fim, analogia. Aqui a gente pode fazer uma aplicação. Como eu fiz semana passada, a igreja vai sempre ser perseguida? Sim. Recebe essa profecia, hein? Quem pega, seremos perseguidos. Falamos semana passada isso. Sempre seremos perseguidos. Mas o Senhor vai sempre preservar a sua igreja por diferentes meios, por diferentes instrumentos. Às vezes não é preservando a vida. Às vezes não é preservando a vida. Davi um dia vai morrer. Mas enquanto o Senhor preserva, enquanto o Senhor quer que vivamos, Ele vai nos preservar.
E a gente vai morrer e a igreja vai continuar, porque o Senhor preserva os seus ungidos. Nós recebemos o Espírito Santo, fomos ungidos pelo Espírito Santo quando cremos. O Senhor nos preserva, vai preservar a sua igreja. Alguns morrem decapitados pelo Estado Islâmico, mas a igreja não morre, porque o Senhor tem diferentes meios de preservar. Às vezes, por coisa que a gente nem imagina. Nossa, como é que o Senhor preserva essa igreja aqui? Então, outro dia veio um cara aqui e o Espírito se apossou dele. Ou o irmão André, quando levava Bíblias, transportava Bíblias lá para a Rússia, é relato que ele colocava a Bíblia embaixo do carro, os guardas olhavam e não viam. Estava lá. Os guardas eram cegados. Diferentes meios, por diferentes pessoas. Deus preserva os seus. É isso que nos ensina para hoje. O Senhor vai preservar a sua igreja. Tenho certeza disso. A gente pode morrer, mas a geração seguinte será preservada até onde o Senhor quiser. Até o Senhor voltar, porque as portas do inferno não vão prevalecer. E só para terminar, abre no Salmo 2. Olha como parece que é exatamente esse texto. Salmo 2:2. Salmo 2:2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. A ideia não parece assim: você que vai matar Davi? Peraí que eu vou apossar de vocês. Vocês vão até profetizar. O Senhor ri. Quer acabar com a igreja? Vai acabar. O Senhor ri de quem quer se levantar contra os seus ungidos. Isso é um consolo para nós em meio a uma perseguição. O Senhor está soberanamente guardando a gente, tenho certeza disso. Vamos morrer? Vamos, podemos morrer, não tem problema nenhum. Mas a igreja nunca vai continuar. É isso. Semana que vem tem mais. Saul não vai se arrepender, ajuda. Não vai. É isso, pode parar aí para mim, por favor. Curioso texto de hoje, né? Engraçado, chega a ser cômico hoje.